Fala, meu querido aluno, pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula de raciocínio lógico. E turma, nessa aula eu quero comentar com vocês três assuntos de uma única vez. Nossa, tinha três assuntos de uma única vez? É, turma, porque na verdade você não tem teoria por trás disso, você tem resolução de questão. Então eu vou colocar aqui como que você resolve esses tipos de questões e você, ao longo da sua jornada, vai resolvendo. Beleza? Então, ó, problemas lógicos como relações arbitrárias, problemas lógicos envolvendo verdades e mentiras, e como que você faz uma questão, por exemplo, de associação lógica, beleza? Turminha, segue a gente lá no Instagram, @professor Ian Ribeiro. Vamos lá. A primeira questão, turma, é uma questão que envolve um problema lógico de relações arbitrárias. Ian, como assim relações arbitrárias? Por exemplo, ó, três estudantes de medicina, Ana, Betina e Cristiana. Nesse problema, turma, de relações arbitrárias, a minha dica é monte uma tabela e conecte as informações. Então, nós temos isso aqui, ó, Ana, nós temos Betina e nós temos Cristiano. Nós temos as áreas de pneumologia, nós temos a área de mastologia e nós temos a área de geriatria. Ele diz o meio de transporte de cada pessoa, tá? Então aqui uma pessoa vai de carro, uma pessoa vai de metrô e nós temos uma outra que vai de ônibus. Você vai perceber, turma, que ele vai te dar as informações e você vai conectar através da tabela. Por isso que a sacada da tabela é tão importante, tá? Ó, a estudante que pretende se especializar em mastologia, ela vai de carro. Então você já conecta a informação mastologia com carro. Cristiana, ela utiliza o ônibus para ir até a faculdade. Ana pretende se especializar em geriatria. Então, turma, você vai conectar aqui, ó, Ana, geriatria. Show de bola? Turminha, a informação que você vai ter que, de fato, na tabela, vai ser essa daqui, ó. Ana, ela vai se especializar em geriatria. E ela vai por qual meio de transporte? Metrô. Ué, por que metrô? É porque mastologia é carro. Ana, então você não pode ter mastologia. Lembra que só sobrou pneumologia ou geriatria. Então, Ana, geriatria. Certo? Só que Cristiana, ela vai de ônibus. Então, não tem como eu conectar Ana com ônibus se o carro é mastologia e Cristiana, ela vai de ônibus. Então, só sobra metrô. Então, quem faz pneumologia vai de ônibus. Ponto. Cristiana, ônibus. Certo? Consequentemente, pneumologia. Olha a resposta. Betina, mastologia. Quem faz mastologia vai de carro. Resposta, letra A. Tá? Monte a tabela, não tem erro. Próxima questão. As esposas de Valdir, José e Amaro, elas dirigem um carro branco. Então, a gente vem aqui, ó. José, Valdir e Amaro. Aqui você tem, ó, carro branco, preto e azul e você tem as esposas, tá? Então você tem aqui, ó, Cristina, Maria e Regina. Nós temos branco, carro branco, preto e azul. Ponto.
Vamos conectar as informações? Vamos lá. Ó, a esposa de Valdir se chama Cristina, então eu conecto Valdir com Cristina, tá bom? A esposa de Amaro dirige um carro azul. A esposa de José, que não se chama Maria. Então, se José não se chama Maria e Cristina já foi, José é Regina, tá bom? Então, sobrou quem? Amaro com Maria. A esposa de Amaro dirige um carro azul, então Maria é um carro azul. Show de bola? A esposa de Valdir não se chama Maria e não dirige um carro branco. Então, Valdir é Cristina e não dirige um carro branco. Só sobra um carro preto. Vamos voltar. A esposa de José, que não se chama Maria. Não, então, ó, aqui é Regina. A esposa de José, que é Regina, ela não dirige um carro branco. Então, consequentemente, ó, Regina é o carro preto, a de Valdir é um carro branco. Então, a ordem que ele está querendo é branco, preto e azul. Então, vai ser ó, Cristina, Regina e Maria. Beleza? Resposta correta, letra A. É uma montagem de tabela que você precisa fazer. Show de bola? Turminha, você pode encontrar uma questão de verdades e mentiras. Questões de verdades e mentiras, você vai perceber que pessoas elas vão se contradizer. Por exemplo, quatro motoristas envolvidos em um acidente, eles fazem as seguintes declarações. Sabendo-se que apenas um mente assinale a alternativa que apresenta corretamente quem foi o culpado. O que eu quero que você observe é isso aqui, ó. Carlos emite uma informação de Paulo e Paulo emite uma informação de Carlos. Ué, mas um está falando do outro, um está contradizendo o outro. Eu não tenho como ter duas verdades aqui. Eu sei que um deles mente, então um dos dois aqui vai mentir e aqui em cima vai dizer a verdade. Feito isso, turma, você vai testar as possibilidades. Por exemplo, ó, vamos supor que a informação que Carlos emitiu foi ele que mentiu. Porque lembra que apenas um mente. Ó, João diz, Carlos foi o culpado. Verdadeiro. Pedro diz, eu não fui o culpado. Carlos diz, Paulo foi o culpado. Só que uma vez que eu coloco isso aqui como uma mentira, o que tornaria verdade? Paulo não foi. Paulo diz, Carlos está mentindo. Aqui em cima, você não colocou que de fato ele mentiu, então essa versão ela faz sentido. Quando você coloca o contrário, como se fosse Carlos verdadeiro e Paulo falso, você vai perceber que você vai gerar dois culpados. E a história não tem dois culpados, a história só tem um. Quem que foi o culpado? Carlos. Resposta correta, letra C. Beleza? Olha essa outra questão aqui, ó, turminha. Lucas, Jaqueline, Rodrigo e Heloíse são pessoas que acabaram de se conhecer. Cada um deles faz uma declaração. De novo, ó, sabendo que uma dessas pessoas está mentindo. Então, de novo, é uma questão sobre verdades e mentiras. Quem vai estar mentindo? Eu vou procurar a contradição. Quando você procura a contradição, olha Rodrigo e olha Heloíse. Tá vendo que um tá falando do outro? Então, como é que eu falo que Rodrigo diz que Heloíse é enfermeira? Verdadeiro. E Heloíse diz, Rodrigo tá mentindo? Verdadeiro? Não vai conectar as informações, porque um fala do outro e um fala que um tá mentindo e o outro não fala a verdade. Jaqueline e Lucas não falam de ninguém, né? No sentido de um falar do outro. Beleza, Jaqueline fala de Rodrigo, mas Rodrigo não fala de Jaqueline. Então, quem não se contradiz, você pode colocar como verdadeiro, tá bom? Vamos testar as possibilidades assim, ó.
Rodrigo diz: a Heloísa é enfermeira. Observe, ó, se eu coloco isso como verdade e isso aqui como uma mentira, será que bateria a história? Olha o que aconteceria. Rodrigo diz: Heloísa é enfermeira, já tem uma enfermeira. Jaqueline diz: Rodrigo é enfermeiro, 2 enfermeiros. Heloísa diz: o Rodrigo está mentindo, só que eu não coloquei essa informação como falsa. Então, o que tornaria verdadeiro? O Rodrigo não está mentindo. Então, o Rodrigo diz que a Heloísa é enfermeira, tá verdade. Ué, 2 enfermeiros não faz sentido, você teria gabarito duplo. Agora eu vou trocar as minhas informações. Eu vou colocar isso como falso e isso como verdadeiro. Rodrigo diz: a Heloísa é enfermeira. O que tornaria isso uma verdade? A Heloíse não é enfermeira. Heloíse diz: o Rodrigo está mentindo. E de fato ele emitiu uma mentira. Ué, então quem que é o enfermeiro? Rodrigo. Porque saiu a informação através de Jaqueline. Resposta correta, letra D. Nesse caso, é procurar a contradição e, consequentemente, testar verdadeiro ou falso em cada uma. Beleza? Resposta correta, letra D. Turma, você pode encontrar uma questão sobre a associação lógica. Só que questões sobre a associação lógica é no sentido de observar o contexto. Ó. Diante de um guichê bancário, formou-se uma fila com 5 pessoas. Então, eu posso chegar aqui, ó, e eu vou colocar a primeira pessoa, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta. Eu vou aproveitar que cada um tem uma inicial diferente, então fica mais fácil. Tranquilo? Vamos lá. Ó, o que as informações dizem? Pedro já estava na fila quando João chegou. Então, quando João chega, Pedro já está. Beleza. Antes de ser atendido, Bruno terá que aguardar o atendimento de 3 pessoas. Então, se Bruno aguarda o atendimento de 3, Bruno é o quarto da fila. Pronto. Pedro será atendido imediatamente após Carlos. Se Carlos sair da fila, André será o quarto. Se alguém sai da fila, André entra, no sentido de ser o quarto. Então, André tem que ser o quinto da fila. Beleza? Aí você vai pensar assim, ó. Pedro já estava na fila quando João chegou. Então, nós temos 2 possibilidades. Vamos supor que Pedro está aqui. Então, quando João chega, Pedro já está. Aí, seria essa combinação? Não. Porque, olha só, Pedro vai ser atendido imediatamente após Carlos. Ah, então eu não tenho como colocar isso aqui. Qual é a associação que eu faço? Primeiro Carlos, depois Pedro. Porque, ó, Pedro será atendido imediatamente após Carlos. Quando João chega, Pedro já está. Então, a possibilidade de ser é essa daqui. Então, a resposta correta é João, letra D. Tranquilo? Essa é a explicaçãozinha que a gente acabou de falar. A segunda afirmativa é que o quarto da fila é Bruno. A quarta afirmativa afirma que André é o quinto, tá? Que se alguém sair, ele entra como quarto. A primeira afirmação garante que João não é o primeiro, pois Pedro já estava na fila quando ele chegou. Como sabemos que Pedro está logo atrás de Carlos, fica claro que o primeiro, o segundo e o terceiro, respectivamente, Carlos, Pedro e João. Questão de associação lógica. Associação lógica, você não vai montar uma tabela, você vai conectar as informações. Mas acaba tudo sendo uma questão de relações arbitrárias. Verdades e mentiras, você tem o modelo de aplicação dela, tá? Associação lógica, você faz a interpretação. De verdade, turma, minha dica é faça bastante questões, tá? Porque como a gente sabe que não existe uma teoria rebuscada, como se fosse uma tabela verdade associada aqui, por exemplo, então é mais prática daquilo que você está vendo.
e as questões elas tendem a se repetir. Beleza? Pessoal, espero que você tenha entendido. Fiquem com Deus e fui!